Et deux par deux, sans compter nos morts. O filme de hoje é um documentário norte-americano de 2007 chamado For the Bible Tells Me So. É o primeiro e o único filme do diretor. Trata de um tema que está em pauta muito ultimamente, que é a relação de homossexualidade e religiões, principalmente as religiões judaico-cristãs. E o filme trata de 5 famílias, que são famílias que têm filhos criados dentro da religião, que participam de uma comunidade, tem famílias luteranas, anglicanas, católicas. Essas 5 famílias, elas têm uma relação muito forte com a religião, eles fazem parte firmemente de comunidades, são realmente praticantes, cada um na sua religião, e todas essas famílias têm um filho homossexual. Então essa é a junção das famílias, assim, essa é a maneira como é abordado. É a relação de uma família que é religiosa, que é cristã, que tem um filho homossexual e como eles reagem em relação a isso, principalmente pautado na Bíblia. Ele fala o seguinte, que tem alguns leitores da Bíblia e pregadores que usam a Bíblia de maneira literal. Então, assim, que tem que ser levado em conta, primeiro a tradução, o linguajar da época, os costumes, porque foi escrito há muitos anos atrás, então a nossa relação com a sociedade é outra. Trazer essa linguagem de forma atualizada para o contexto que a gente vive hoje, mostrar que nem tudo que se usa para justificar o preconceito, a discriminação, deveria ser empregado da forma que é. O filme discute a relação em específico de um trecho da Bíblia, que é o trecho que fala que o homossexualismo é uma coisa abominável e que tem que ser punida com a morte. Esmiuça muito a questão da palavra abominável, que é a palavra que é usada para dizer que o homossexualismo é errado. Eles falam, esses pregadores não literais da Bíblia falam o seguinte: abominável na época, para o linguajar da época, era uma coisa que não era usual de ser feita. Não é uma coisa imoral, é uma coisa não usual. Então na Bíblia tem trechos que diz que comer camarão é abominável, comer carne com sangue é abominável, plantar 2 sementes diferentes no mesmo lugar é abominável, usar roupas de tecidos diferentes é abominável. Então são coisas não usuais, não coisas imorais ou coisas erradas, são coisas que não são comuns. Então, da visão desses leitores da Bíblia não literais, o que a Bíblia diz é o seguinte: o homossexualismo não é uma coisa comum, não é uma coisa usual. When people talk about homosexuality, they often ask, is it a choice? I heard it is. Hello, what's your name? Christian. Well, Christian, let's see what the latest science has to say. Oh, that. To help us, here are 2 gay people, George and Martha. Before we can answer, is it a choice, we must first determine what it means to be gay. How do you know you're a homosexual? The same way you know that you're straight. Since the 19th century, many theories about homosexuality have been offered that are untestable and contradictory. Male homosexuality is the result of an absent father and an overbearing mother. See ya. Stand up straight, dear. And the female homosexual has never recovered from her anger over not having the penis. She wishes to avenge her perceived castration by taking another female as her sexual object. You're kidding me, right? Well, I've always been told that homosexuality is unnatural. Is it? In fact, homosexual relations are common in nature, including zebras, baboons, dolphins, sheep, buffalo, ducks, foxes, elephants, horses, gorillas, moose, house cats, pigs, mice, rabbits, swans, and lions, to name a few. Well, okay, but we're not animals. Human beings have free will. You don't just decide who to love. Settle down there, Martha. Christian does have a point, but let's take a look at the most recent scientific evidence. As they study sexual orientation, scientists are currently looking at 3 main areas: genes, hormones, and birth order. Of course, most of these studies focus only on male sexuality.
Sorry, Martha. What a shock. Let's first look at studies of identical twins. Hi. When one identical twin is a gay man, the other twin is gay up to 70% of the time, far higher than would occur if genes played no role. In fact, these studies show that genes play a greater role in determining sexual orientation than they do in whether or not you're right or left-handed. And we don't punish the left-handed. Well, not anymore. Let's get it! Scientists have recently noticed a striking statistical phenomenon. Studies show that having older brothers increases the odds of a boy being homosexual. Moms always baby the youngest, making them gay. No, that's not it. When a woman is pregnant with a boy, scientists are realizing that her female body often sees the male fetus as a foreign object and begins to produce antibodies against it. The more boys a woman has, the more adept her body becomes at feminizing the fetus, which may explain why with every successive boy, the odds that he will be gay go up significantly. All right, maybe you all accept it, but what about those people who started out gay and say they became straight by discovering God? What about ex-gay ministries? Even so-called ex-gay ministries don't claim to change a person's inner sexual desires, just his or her sexual conduct. We're still gay. If these places really work, why don't they all use the same technique? Why does each ministry experiment its own way? Well, And why have so many members and leaders recanted earlier claims that they were changed? maybe these programs don't work for everyone, but what's the harm? How about the feelings of shame and guilt they instill and reinforce in their victims? Or the money, energy, and time they sap from people who have nothing wrong with them? Says you. Well, in point of fact, not just George says that, Christian. The American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, the American Psychoanalytic Association, the American Academy of Pediatrics, and the National Association of Social Workers have all stated that homosexuality should not be treated as a mental disorder, and that they oppose attempts at reparative or conversion therapy, and that sexual orientation is not a choice and cannot be changed. So that's it. I'm supposed to believe that it's not a choice just because all those doctors and scientists say so? Or you could just ask us. I do know this one girl named Heather who goes back and forth, but she's Shut up. Uma coisa muito interessante que o filme fala é que não é a primeira vez que a Bíblia foi usada para perseguir minorias ou grupos desfavorecidos na sociedade das épocas. A Bíblia já foi usada para perseguir negros, mulheres, judeus, e agora a Bíblia está sendo usada para perseguir homossexuais. Agora não, ela há muitos anos é usada, mas agora que os negros não são mais perseguidos, nenhum pastor, nenhum padre faz nenhum tipo, exatamente, faz nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de pregação na sua igreja, no seu templo, para dizer que as pessoas devem perseguir negros, mas isso aconteceu. Da mesma forma que aconteceu com os judeus. Exatamente. Só que a diferença que a gente quer colocar é o seguinte, que já aconteceu com os negros, já aconteceu com os judeus. Só que hoje, se você faz isso com negros ou com judeus, você vai pagar isso por causa que é um crime. Criminalmente, você não pode fazer isso. Agora, com as mulheres e com os homossexuais, a opressão continua acontecendo. A Bíblia tem várias interpretações, porque ela é um texto, apesar dela ter sido escrita segundo a religião ser livro sagrado, ela foi lida por alguém e interpretada. Não é que Deus chega em cada um dos fiéis e fala o que ele acha a partir de cada coisa. Inclusive, boa parte dos fiéis nem leram a Bíblia. Então, a visão deles da religião está exclusivamente guiada pela visão dessas pessoas que leram. São padres, pastores, que leram a Bíblia e que transmitem os ensinamentos de Deus segundo a visão deles. Então, assim, existem várias coisas que naquela época se empregava e hoje já não existe mais o sentido, o motivo para que isso aconteça. Então, existiu uma evolução das coisas, de pensamento e também da forma que foi escrito aquelas palavras dentro daquele contexto. Só que assim, só nas coisas que interessam as pessoas. Então, as coisas que não interessam, então a gente deixa lá e a gente continua lendo como se fosse 2000 anos atrás. É um filme que trata de religião, não é agressivo. E assim, ele levanta questões que os gays e a maioria das pessoas chegaram a pensar. Os gays estão habituados a pensar que
o cristianismo é contra homossexuais, então assim, você acaba se afastando, se você é de uma família cristã e tal, você frequentemente se afasta da religião. Quando você sai do armário, você se afasta da religião porque você acha que as duas coisas não podem caminhar juntas. Então o filme mostra uma outra perspectiva, assim. Tem trecho da Bíblia que defende a escravidão. Eu posso apostar minha mão que na época que as pessoas estavam discutindo se a escravidão ia ser abolida ou não, muitas pessoas usaram a Bíblia como argumento para a escravidão não ser abolida. Assim, eu não posso dizer com propriedade, porque eu não sou Você acabou de apostar sua mão, Marina. Même encore, et moi je t'aime pas plus fort, mais il me